São Miguel perde em casa para o Itaipulândia no último sábado e apenas pontuou uma vez no campeonato. Algumas demissões ocorreram e estão para ocorrer nos próximos dias no São Miguel. Tudo isso e mais um pouco sobre como foi essa história contra o Itaipulândia, você acompanha comigo hoje no Giro Esportivo, que inclusive está de volta. Mas antes, roda a vinheta. A torcida que lotou o Joelson Marcelino no último sábado, infelizmente, não viu a equipe do São Miguel performar bem novamente. Já é o quarto jogo, a quarta partida do Campeonato Paranaense e o time só pontuou uma vez lá na primeira rodada, fora de casa contra o Cascavel, no placar de 0-0. A equipe não vem bem durante esse ano, né? Algumas pessoas falaram que era talvez ritmo de jogo, algumas pessoas falaram que pudesse ser o elenco, mas a verdade é que, independente do que é, o time ainda não conseguiu performar. Figuras importantes da equipe, que por mais que esteja perdendo, ainda está tendo alguns pontos positivos que eu vou trazer justamente nesse jogo. Nas 3 primeiras rodadas a gente não via jogo de transição entre as equipes, né? entre o São Miguel, entre o comando de defesa e o comando de ataque. E nesse jogo contra o Itaipulândia a gente começou a ver algumas coisas. Lembrando que o São Miguel está sem o técnico, né? Está só com o caça, o Anderson Furtado, que é o auxiliar técnico, que está como técnico interino do comando do São Miguel Futsal. Então, essas transições que estão ocorrendo começaram a aparecer, né? No começo do campeonato a gente não via o famoso chutão para frente, agora na quarta rodada a gente começa a ver menos ligações diretas e mais trabalho com a bola. Gostaria de frisar duas figuras muito importantes. A primeira é o Jean Peruso, que vem se destacando na equipe, por mais que a equipe esteja perdendo, ele vem jogando muito bem, né? E a segunda figura é o Buiú, que também, apesar de ser o goleiro titular e apesar de estar tomando muitos gols, está salvando o gol em muitas oportunidades e fazendo milagre. Mas é como a gente fala, o goleiro não consegue fazer milagre os 40 minutos do jogo, né? Então, em algumas oportunidades, ele não conseguiu evitar os gols e por isso essa vitória de 2-1 que foi magra, mas que escancara alguns problemas que o São Miguel tem. Além dessas duas figuras, a gente tem uma estreia que foi significantemente importante para o São Miguel Futsal. O Daniel, que veio do Pato do ano passado, entrou em quadra, acabou se lesionando ali, teve um problema que ele teve que ser atendido e ir para o hospital, mas percebe-se que já é um jogador diferenciado. A gente percebe no trabalhar da bola dele e na atitude do jogador que ele realmente veio para ser titular e para performar no São Miguel Futsal. Então, por ter performado muito bem e por já demonstrar o seu cartão de visita de forma muito clara, apesar dos poucos minutos que jogou, já desejamos as boas-vindas para o Daniel e que ele faça uma ótima temporada ajudando o amarelinho que não está numa situação boa. Outra situação importante é a figura do Lé. O Lé é jogador de seleção brasileira que tem a sua carreira muito consagrada e muito sólida. No começo da temporada, talvez por doença, talvez por lesão, não estava conseguindo performar, inclusive entregou várias vezes alguns gols de bandeja para as equipes adversárias, né? Nessa partida contra o Itaipulândia, já se percebe um Lé muito melhor em quadra, tá? Então ele ainda não está 100% do seu jogo, do seu preparo físico, mas a gente já percebe que os erros que ele cometeu no começo da temporada já não estão ocorrendo mais. O Lé é uma figura importantíssima, é o capitão do São Miguel Futsal e ele é o termômetro naturalmente da equipe toda. Então a gente espera, claro, que ele consiga performar durante esse ano para se sagrar aí campeão do Campeonato Paranaense, quem sabe ainda dá, né? E também jogar o Campeonato Brasileiro. No contexto geral do jogo, o jogo estava totalmente em aberto. As duas equipes atacavam muito bem e na hora de defender acabavam conseguindo defender de forma um pouco acentuada, né? Então o placar de 2-1 refletiu exatamente o que foi o jogo. Um jogo muito disputado, em que quem errou menos acabou saindo com o resultado. O São Miguel Futsal se expôs um pouco para tentar buscar o 2-1 e daí nessa de se expor acabou levando um gol no contra-ataque e um chute belíssimo do Café, que é inclusive quem eu vou falar
no próximo tópico. Café, que a última equipe que ele estava era o São Miguel Futsal, na Ouro de 2023, foi para o Itaipulândia, fez o Itaipulândia subir e agora está na Série Ouro performando muito bem. Cara, um cara de 40 anos, está jogando muita bola o Café ainda e está comandando essa equipe do Itaipulândia. É um jogador diferente, que é o que talvez a gente esperasse do Lé em certos momentos, é o que o Itaipulândia espera do Café e está conseguindo fazer o diferencial nesses jogos. Mas como nem tudo são flores e ainda tem coisa para piorar, né? Infelizmente eu tenho que falar do jogador que talvez tenha sido o grande problema do jogo contra o Itaipulândia, né? O jogador Pablinho não joga bola, infelizmente, não vem jogando, não sei se não joga, não sei se não vem jogando, mas o Pablinho não merece vestir a camisa do amarelinho. Infelizmente essa que é a realidade. A reportagem da São Miguel FM e da TV São Miguel Esportes concorda em 100% com isso. É um jogador que ainda não tem a aptidão necessária para jogar uma Série Ouro, e isso ficou muito claro no passe porco, digamos assim, que ele deu, que resultou no segundo gol do CFM. Figuras como o Formiga são figuras que buscam o drible, que seria a característica também do Pablinho, né? Ele veio para ser reserva do Formiga, mas no caso dele ele não conseguiu driblar, ele só corre, não está conseguindo fazer um bom papel. Infelizmente, talvez seja inclusive uma das primeiras demissões desse ano no São Miguel Futsal. O Giro Esportivo voltou então, você viu, e eu gostaria de pedir, deixa teu like, se inscreve no canal, você sabe que você me ajuda, né? E, se possível, ativa o sininho, a notificação vai sempre te mostrar tanto os jogos do São Miguel Futsal, como os jogos do CFM, que a gente também acompanha, como também o Giro Esportivo. Beleza? Era isso que eu tinha para falar, até mais!